Bom dia, alunos do oitavo ano. Hoje nós vamos trabalhar a semana 12 e o conteúdo é Independência dos Estados Unidos ou Independência das 13 colônias. As 13 colônias, ela era posse da Inglaterra. E a Inglaterra, nesse período, ela tinha muita necessidade de ter mais terras. Então, como ela achava que essa parte dos Estados Unidos era nada para ela, ela começou a lutar para conseguir outros territórios. Então, vai acontecer dentro dos Estados Unidos a chamada política de negligência salutar. Essa política é uma política de esquecimento, de deixar para lá, e isso os Estados Unidos começou a investir dentro dele. E a Inglaterra só mandava para os Estados Unidos pessoas que ela não queria mais dentro da Inglaterra, ou iam pessoas fugidas do ideal religioso da Inglaterra. Então, eram só pessoas que eram praticamente renegadas pela Inglaterra. E com isso, os Estados Unidos foi crescendo. E na época, os Estados Unidos foram divididos em 3, mas a gente conhece muito 2 divisões, que é a divisão norte e a sul. Vamos falar um pouquinho da norte. A norte, ela foi colônia de povoamento, quer dizer, foi uma colônia que investiu na indústria, que queria crescer, eram as pessoas mais poderosas. Ela tinha pequenas propriedades privadas, a agricultura era de subsistência, quer dizer, produziam apenas para subsistir para eles, o trabalho livre assalariado. Isso não quer dizer que não existiam escravos, mas muito pouco. Era industrializado e favorável a elevadas tarifas alfandegárias. Essa favorável tarifas alfandegárias é justamente colocar um preço alto em cima dos produtos que eles pegavam. O sul era colônias de exploração. Essas colônias de exploração, elas eram exploradas pelo norte. Essa exploração era feita como? O sul vendia os produtos por norte, o norte industrializava e aí ele vendia para a Inglaterra e para outros países. Ele era latifundiário, quer dizer, grande propriedade, tinha um trabalho escravo, era agrícola, favorável ao livre-cambismo e só produzia para dentro dos Estados Unidos. Ela não produzia para fora, porque ela não podia vender, ela só vendia para o norte. Esse sistema de latifúndio, trabalho escravo, produzir só eternamente, isso é chamado de sistema de plantation. Tá? Com esse processo e a tentativa de possuir mais terras, houve a Guerra dos 7 Anos. Essa Guerra dos 7 Anos foi uma guerra por colônias entre a Inglaterra e França, aonde a Inglaterra investiu tudo para conseguir terras dentro do Canadá, próximo dos Estados Unidos. Essa disputa a Inglaterra venceu, só que ela gastou muito dinheiro. E aí ela queria tirar esse dinheiro que ela gastou em cima da colônia dos Estados Unidos. E aí, o que ela faz para conseguir esse dinheiro? Ela aumenta os impostos das 13 colônias. Aumentando os impostos das 13 colônias, as 13 colônias se revoltam e aí começa a fazer várias revoltas dentro da região. E aí a Inglaterra cria chamadas leis intoleráveis. Essas leis intoleráveis, elas são a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, que é uma das mais importantes, porque a maioria das pessoas que viviam nas 13 colônias eram inglesas, e a Inglaterra tem o costume de tomar o chá da tarde. E todo dia chegava um carregamento de chá. E aí os Estados Unidos, pegou um monte de gente, vestiram de índio, como se não fossem os colonos, e pegaram a carga e jogaram toda no mar, a carga de chá. E aí a reação da Inglaterra foi interditar o porto de Boston, e houve o julgamento dos colonos. E eles foram condenados.
Isso aí revoltou muito mais as 13 colônias, e aí começa o processo de independência. No processo de independência, houve 2 congressos. O primeiro congresso não tinha o ideal de separar, apenas de conversar, de entrar num acordo com a Inglaterra. Só que a Inglaterra não queria esse acordo, então houve a Batalha de Lexington, que foi a primeira batalha. Houveram várias batalhas, mas nós só vamos falar de algumas, que vai ser organizada por George Washington. George Washington vai ser o primeiro presidente dos Estados Unidos depois que acaba todo esse processo. Eles fizeram uma petição para o rei, para eles acabarem com essas leis intoleráveis. O rei não aceitou e começou a ter mais repressão. E aí vai acontecer o chamado Segundo Congresso. Nesse Segundo Congresso, a ideia já era de separar da Inglaterra. E quem foi que puxou esse congresso, essa revolta? Foi George Washington, né? Thomas Jefferson, que foi quem escreveu a Declaração de Independência, no dia 4 de junho de 1776, que foi quando as 13 colônias ficaram independentes. Os Estados Unidos, ele teve apoio da França e da Espanha, que foi obtido por Benjamin Franklin, né, que eu até coloquei uma fotinha deles aqui. E houve um Tratado de Versalhes, em 1783, que foi quando a Inglaterra reconheceu a independência. Então, demorou bastante tempo para que isso acontecesse. E aqui embaixo houveram várias consequências para esse processo de independência. Vocês agora, depois dessa pequena explanação, vocês vão resolver as questões. Se precisar, procurem um material de referência e até a próxima.